é. E ontem eu conversava com a Rita sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra eu quero transmitir para você nessa noite. É rápida e tem objetivo. Porque o que eu acho mais interessante no servo de Deus é quando ele se parece com alguém que a palavra de Deus ensina. Quando a gente consegue ver características na vida dessa pessoa, igual ou parecido ou próximo, aquilo que a gente lê na palavra de Deus. Pensando em você e pensando na Bíblia, eu poderia escolher muitos homens e mulheres de Deus que a palavra tem. Mas pensei em Davi, porque Davi foi um homem que o Senhor chamou como segundo seu coração. Então eu vejo em você a mesma característica que Deus te escolheu. Ele vê você como o coração dele. Um homem que ele ama, um homem que ele tem prazer em olhar no céu e ver a grande obra que você tem feito. Você é um homem de Deus. Você é chamado para a obra. E as verdades que eu aprendo aqui com Davi, que eu queria estar compartilhando com você, é que a primeira é que Davi é um homem responsável. E eu vejo isso em você. Você tem muita responsabilidade em tudo que você faz, principalmente na obra de Deus. Por isso que hoje, um ano de Senac, essa igreja está da maneira que ela está. Tão linda, tão bonita, com a presença de Deus. Amém. A segunda característica que eu observo em Davi, que vejo em você também, é que Davi é um homem de guerra. E você é um homem de guerra. Você toma nossas guerras, você ora com a gente, você luta junto com a gente. E é tão difícil a gente encontrar pessoas assim. Você, Milton, meu pastor Milton, nesse momento, você é assim. Você é um homem de guerra. Você é um homem chamado para enfrentar e vencer, acima de tudo, no poder do nome de Jesus. Eu observo também na vida de Davi, Davi era um homem animado. E o pastor Milton é um homem animado. No entanto, hoje ele declarou que era feriado, gente. Veja o tanto que ele é animado, né? Hoje, dia 12, é feriado, porque hoje é aniversário dele. Davi também era animado. Davi, quando se posicionava, né? Quando ele vencia uma guerra, ele fazia festa. Ele fazia festa. Qualquer coisa era motivo de Davi fazer festa, de glorificar o Senhor. E eu vejo isso em você também. Davi era um homem de gentil presença. E eu estava dizendo para a Rita isso. Você, quando você chega, a gente sente a presença de Deus chegando. Porque a sua presença traz alegria, traz paz. Né? Você pode estar vivendo a maior dificuldade, que você ligou para o Nilton, você conversou com o Nilton, você sente a presença de Deus. Davi era assim, e você, Nilton, é da mesma forma. Você é cheio da presença de Deus. A sua presença nos alegra. A sua presença nos traz tranquilidade. Porque sabe que quando você fala, Deus está contigo. Davi era um homem totalmente dependente de Deus. E eu vejo isso também na sua vida. Como você depende do Senhor na construção desse templo, na sua vida, ao longo da sua vida. Eu já te conheço há algum tempo e eu comecei a pensar sobre você. Como você é dependente de Deus. Você não crê no poder do homem, mas você crê na presença de Deus, no poder de Deus. Que Deus está com você. A mão dele está sobre a sua vida e não tem nada que venha contra você, porque maior é Deus. A sua dependência te garante essa vitória. Davi era um homem de palavra. Davi é um homem de palavra e você também é esse homem de palavra. Quando a gente conversa com você, a gente sente essa certeza, essa firmeza, um compromisso. Davi fez uma aliança com Jonatas há 22 anos atrás. E aí, no momento que ele nem imaginava, trouxeram o Mefibosete para a presença dele. Ele cumpriu a aliança que ele tinha com Jonatas. Eu vejo isso também na sua vida. Davi era um homem que valorizava as coisas espirituais. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou Saul, porque ele sabia que aquele homem, por mais que ele estava fazendo coisas erradas, perseguindo a Davi, ele era um homem escolhido por Deus. Ele dava valor às coisas espirituais. E você é da mesma forma. Você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você valoriza as coisas de Deus. Prova é que quando a gente entra nesse cenáculo, a gente vê os detalhes. Isso aqui é valorizar a obra de Deus. Isso aqui é valorizar a presença do Senhor. Você tem essa característica também. Davi era um homem que adaptava as circunstâncias. Por mais difícil que seja, ele conseguia sobressair. E eu vejo essa característica também na sua vida. E acima de tudo, essas duas últimas eu deixei para o final, para te dizer que eu vejo em você, Davi era um adorador. Você é um adorador por excelência. Quando você canta, vidas são transformadas. Deus usa a sua voz para curar, para transformar, para libertar. Porque o seu coração é um coração derramado na presença
de Deus. E por último, eu quero te dizer que Davi, ele ensinava a encarar as angústias com determinação. Você foi chamado, meu, com certeza, para curar os corações no poder do nome de Jesus. Eu vejo os testemunhos das pessoas quando falam: mãe, eu estava angustiada, eu estava depressiva, eu estava com alguma dificuldade na sua vida sentimental, na sua vida emocional. E quando você prega, quando você ora, quando você fala, Deus usa você com autoridade. E vidas têm sido libertas, vidas têm sido transformadas para a honra e glória do Senhor. Em nome da igreja, eu quero te dizer que eu estou aqui porque eu faço parte desse corpo. Amém. A família de Deus. Quero dizer que nós temos gratidão, apenas, somente gratidão ao Senhor, por essa bênção que você é, ter seu homem usado, cheio da presença do Senhor. E a palavra me diz, Milton, que a glória a gente deve dar somente ao Senhor, mas a honra a quem merece honra. Nessa noite, eu quero te dizer, coloque-se de pé e seja honrado na presença do Senhor. Eu quero convidar toda a igreja nesse momento a se colocar de pé e aplaudir ao Milton. Eu teria muita coisa também, meu irmão, né, para te falar, mas como o tempo é curto, né, e a Bianca tem que dar o testemunho dela, em nome meu e da Juliana, minha esposa, né, que falou, né, por sinal, muito bonito. Em nome de toda a família, eu quero dizer, né, que nós te amamos muito, tá? Que Deus possa te abençoar grandemente, que você é uma pessoa muito especial para nós, tá bom? Um grande beijo e que Deus possa te abençoar.